Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs aí do canal Mãos de Jesus. Estamos aqui já direto, aqui de Itatiba, São Paulo, para estar lendo aqui, glória a Deus, aleluia, a quinta lição, da Lições Bíblicas CPAD. Nós estamos falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula passada aí nós tivemos aí na quarta lição falando sobre ídolos na família, Agora vamos para a quinta lição, que hoje nós vamos falar sobre motim em família. Eu quero fazer uma oração, e fazer essa leitura aqui dessa aula, dessa revistinha CPAD 2023, segundo trimestre, a qual a gente está lendo aqui, acompanhando, fazendo alguns comentários também em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Quero agradecer a todos aí que têm feito a sua inscrição no canal Mão de Jesus, têm deixado seu like, seu comentário, tem estado aí nas orações à meia-noite. Muito obrigado, Deus abençoe. Esse vídeo vai estar aí sendo visualizado no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, Eu faço a gravação na semana e todos os domingos de manhã você vai ter aí uma aula. E estamos aí na quinta lição, nós temos aí mais quinta lição, nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 aulas, Vai até a 13ª, tá bom? Em nome de Jesus, e aí a gente encerra o semestre, Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com meu irmão, a minha irmã, com todos os irmãos, meu Pai, que vão estar assistindo, comentando, ou Deus dando seu like, ou até mesmo seu comentário, seu positivo. Deus, Tu sabe de todas as coisas, Pai. Neste momento te peço graça, misericórdia, compaixão, Pai. Confirma, Senhor, a Tua graça nesta manhã, Senhor Jesus, trazendo para nós a luz das Tuas Escrituras, o entendimento, meu Deus, que muitas vezes nós não temos e o Senhor nos dá, meu Pai. Muito obrigado, nos conduz nessa leitura, nesse estudo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, então. Motim em família é o título hoje aqui dessa lição. Nós vamos ler aqui a verdade prática, que é das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-los em nossa família. E aí nós vamos estar lendo aqui o texto de Números, capítulo 11, o 11 de 1 ao 7 e o capítulo 12, do 1 ao 8. Enquanto você procura aí, eu vou estar lendo a introdução aqui. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. E aí nós vamos ler aqui o tópico primeiro, lendo o parágrafo 1, 2 e 3 e o 4, E depois nós vamos para o tópico 2. Mas vamos ler aqui em Números, que é o que nós vamos estar aqui, a revistinha vai estar comentando aqui. Capítulo 11, do 1 ao 7, nos diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Glória a Deus. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará a comer carne? Lembrando-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça, dos pepinos, melões, porros,
alhos porós, né? Da cebola, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos e moía. Ou num grau ou pisava, e em panelas cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de mel. Eu li aí do 11, 1 ao 8, mas na verdade aqui a revistinha está do 1 ao 7, né? Mas vamos ler aqui o capítulo 12, do 1 ao 8 agora. Já vamos entrar nos comentários. Número 12, primeiro. Glória a Deus, aleluia. E falaram Midian e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém? Até o 8 aí. Agora vamos ler aqui o tópico primeiro, que vai falar a influência negativa da murmuração. Aí vamos ler o parágrafo 1, 2, 3 e 4. O parágrafo 1 nos diz assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números, capítulo 11 ao 12, né? Capítulo 11, capítulo 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminariam na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião da família do legislador de Israel. Agora nós vamos ler o parágrafo 2, a primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro do Egito. Ele operou em juízo do fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Então tá aí, né? Isso eu vou estar fazendo essa leitura, irmão, trazendo para os nossos dias, né? Fazendo essa tradução para os dias atuais que nós vivemos. Vamos ler aqui o parágrafo 3, que diz assim, a segunda queixa. Então a primeira queixa foi isso aí, né? Que eles estavam ali sobre o jugo do Egito, de Faraó, porém eles tinham que comer. Na verdade, eles tinham ali a produção agrícola, conforme diz aqui o parágrafo 2, da fertilidade, né, de produção de grãos e água. Tinha abundância ali no Egito. E o Egito ali tocava, né, praticamente ali a comida pelo trabalho deles. E eles entendiam que era de graça, na verdade não era de graça, né? Tinham que se trabalhar
para poder ter a comida e o alimento, porém não se cobrava, né? Como eles trabalhavam, praticamente era o salário deles aí. E aí vão para o deserto, né? Deserto seco, né? É um deserto que eu não conheço, mas sabemos que é escaldante, difícil, né? Mas quando Deus está no negócio, tudo se torna abençoado e fácil, porque Deus faz as coisas acontecerem. Vamos aqui ler o parágrafo 3 para a gente entender aqui essas explicações. A segunda queixa após experimentar o juízo do fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as provações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água potável, né? Água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. É verdade. Devemos sempre se lembrar de onde o Senhor nos tirou, para que hoje nós, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós não venhamos murmurar em nome de Jesus. Capítulo 4 aqui, nós vamos falar aqui, a leitura está falando aqui sobre a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Caim, ou seja, de Cã, da descendência de Cã, né, os 3 filhos de Noé, teve uma resistência de aceitação, pois este povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Aqui é uma explicação, posso dizer assim, bem técnica, né? Mas claramente falando, né? Miriam e Arão eram irmãos de Moisés e se sentiram no mesmo direito de Moisés de questionar, né? Por exemplo, Moisés como líder, como um enviado, uma pessoa que Deus chamou, Moisés colocava-se as leis da parte de Deus para a família, para o povo que foi tirado do Egito, o povo hebreu, né, o povo de Deus, e esse povo obedecia. E aí, no povo hebreu, né, tem uma cultura, o povo israelita, de não casar com outros povos, né, a não ser ali o povo. No caso ali, teve Sem, Cão e Jafé, né? Então, Cã, nós sabemos que foi o que deu trabalho para Noé, foi o que viu Noé ali embriagado nu e ficou zombando. E Jafé e Sem foram os 2 filhos de Noé que deram o exemplo. Então, eles tiveram aí Cã como um rebelde, né? E aí, justamente, Moisés vai e casa com uma mulher da família, da linhagem de Cã, né? Então, eles tinham esse sentido de rebeldia na linhagem, na geração de Cã. E é onde veio a murmuração, porque o povo de Deus, ele não poderia, vamos dizer assim, se casar ou ter relacionamento com povos rebeldes, desobedientes, que no caso vinha da família de Cã. Tinha que ser da linhagem de Sem e Jafé. Entendemos aí, né? E aí, de repente, o líder máximo, Moisés, um homem de exemplo, né, de repente tem um relacionamento aí com a mulher cuxita, né, aí da linhagem de Cã. E aí é onde Miriam e Arão, eles se sentem na posição de questionar Moisés. Não só eles, né, eu creio que o povo também, uma parte do povo questionava. E de repente aí vem essa murmuração e esse motim que Deus se ira terrivelmente, porque Moisés era uma pessoa super obediente, de maneira nenhuma ele estava infringindo a Deus,
ou desobedecendo a Deus. Tenho certeza que se ele estivesse desobedecendo a Deus, ele não teria aí se relacionado com esta mulher, né? Por quê? Porque provavelmente esta mulher, Cushita ou Cushita, era uma mulher exemplar, era uma mulher voltada para as coisas de Deus. Então entendemos bem isso aí. Vamos lá então para o parágrafo, ou seja, para o tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Aí nós vamos ler o parágrafo 1, 2, 1 e 2, né? Eu vou estar lendo aqui porque senão o vídeo passa aí e os irmãos não conseguem acompanhar, né? Vou ficar só nos meus comentários. O parágrafo 1 diz assim: a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. O irmão mais novo, veja que a liderança era de Moisés, que era mais novo, né? Miriam e Arão eram mais velhos que Moisés. A liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Número 12, né? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje, quando a inveja se instala no centro da família. As consequências podem ser trágicas. Lembrando que a igreja evangélica, né, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós somos uma família, né? Então, não é só a família carnal, mas também a família espiritual, unidas em Cristo, né? No parágrafo 2, o motim familiar promove desabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés, embora Arão fosse um sumo sacerdote. Ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares, tá bom? Então, precisa nós ter respeito, tanto a mulher como o marido, o filho, respeitarem, né, uns aos outros. E aqui no caso aqui, né, houve-se um desrespeito, pois ainda que Moisés pudesse estar errado, Miriam, né, os dois irmãos mais velhos, Miriam e Arão, eles tinham que ali conversar com Moisés em particular e chegarem a um consenso e não se rebelar, trazendo o povo junto contra Moisés, né, que era ali o presidente, o líder, né, o homem que Deus escolheu, né, que enviou, né, e que com certeza sabia o que estava fazendo e sabia que tinha a aprovação de Deus. Isso é muito importante. No tópico 3 aqui, Moisés, um homem manso e humilde. Olha para você ver as características desse homem de Deus chamado Moisés ali, esse líder, esse servo, grande profeta. E aí nós vamos ler aqui o parágrafo 1 e 2. Parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1 vai falar o maior manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso. Em atitudes, ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Mas, à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo.
Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus o perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então tá aí, né? Em Gálatas capítulo 5, 23, fala aí dos frutos do Espírito. Vamos aqui para o parágrafo 2, que vai falar o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da liderança dos hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança deixou sem ânimo para continuar a missão e conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os principais de Israel. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remota o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro, sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família no lugar do ódio. Há amor no lugar do ciúme e da inveja. Há parceria e comunhão, que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então, quando Moisés ora pela sua família, né, Deus abençoa. E quando nós oramos pela nossa família, né, o Senhor também abençoa e enche de graça também, né, enche de azeite do céu, unção, toda a nossa família, dá livramento, guarda, né, e conduz a nossa família aí às coisas corretas, né, a intercessão. O tópico, aliás, o parágrafo 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Glória a Deus. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seus irmãos seu irmão Arão, a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada no arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz, a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Amém? Então, entendendo que, claro, comparar Moisés, né? Claro que aqui está comparando a família, né? Os irmãos de Moisés, mas comparar Moisés, que liderou aí mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito e levando ao deserto a terra prometida, é uma comparação assim que não dá nem para comparar, né? Nós para Moisés, não dá. Moisés com Cristo dá para comparar. Agora nós para Moisés, muito longe essa comparação. Mas está comparando sobre a família aqui, quando a gente se coloca na presença de Deus como líder, não só às vezes um pastor, um diácono, um presbítero, às vezes pode ser um irmão, uma irmã da igreja, e na tua casa você também é líder, você também tem a liderança. E às vezes quando você toma decisões que afrontam a tua família,
muitas vezes é uma decisão de um trabalho, você sendo um servo de Deus, uma decisão de algo que você vai fazer, afronta a tua família, porque diz, não, como é que ele é crente, está fazendo aquilo lá, está trabalhando daquele jeito, está vivendo daquele jeito, né? No caso aqui, Moisés tomou uma decisão eu creio que ele orou a Deus primeiro, e Deus confirmou, e ele tomou a mulher cuxita, né, para a ser sua esposa, né? E daí então começa-se uma rebelião, dizendo ele não permitia isso na família, agora está fazendo isso, né? E Deus mostrou que Moisés já tinha falado com ele antes, quando Deus peleja por Moisés, Deus aqui protege Moisés, Deus aqui está do lado de Moisés. Por isso que é muito importante, antes de tomar as nossas decisões, orar a Deus primeiro, consultar o Senhor. Porque se nós tomamos uma decisão, mesmo que contraria a nossa família, ou muitas vezes a igreja, dependendo, né? Que nós vivemos o dia de amanhã, nós não sabemos, temos que lidar com muitas coisas. Então, mesmo que contraria ali, é importante Deus estar conosco naquele negócio. Porque Deus estando conosco, ainda que aparentemente parece que é contrário às coisas de Deus, ou às coisas da família, ou às coisas da igreja, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vai pelejar por nós. Você está entendendo? E aí convém que Moisés não criou motim, Moisés não brigou com ninguém, Moisés não discutiu com ninguém. Moisés foi falar com Deus e Deus pelejou por ele. Tá bom? Então é assim que um líder em comunhão com Deus, um pastor, um diácono deve agir. Não é no meio da contenda, da dissensão, da briga que se ganha a guerra, que se ganha a luta. E isso dentro da nossa família, né? Isso, para nós aprender, Moisés ele sabia como lutar tanto dentro da família como fora. Era um líder extraordinário, um homem cheio do Espírito Santo. Assim que nós devemos ser nos nossos dias, como pastor, diácono, presbítero, irmão, irmã, ou como líder de um serviço, ou na igreja, ou seja, ou em casa. Nós devemos liderar pelo exemplo, liderar pelo poder de Deus, liderar pela graça de Deus em nossas vidas, sempre manter a comunhão. Antes de uma decisão, ter o nosso Jesus, o nosso Deus conosco, que aí a vitória ganha, a vitória é certa, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ler a conclusão aqui, que o vídeo já ficou bem longo aqui, tá bom? Conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos em espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Amém? Então tá aí, essa é a quinta lição, né, da revistinha CPAD 2023, segundo trimestre, né? E a próxima leitura que nós vamos fazer vai ser a sexta lição. Nós vamos falar sobre pais zelosos e filhos rebeldes, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, aguarde aí a próxima lição, tá? Quero agradecer a Deus e a você que tem nos acompanhado aí no canal Monte Jesus, tem nos acompanhado nessas lições, nas lives ao vivo, nas orações ao meia-noite ao vivo. Deus abençoe. Vou orar aqui pela tua vida, fazer esse encerramento em nome de Jesus, tá? Assista, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque é muito importante para o crescimento do canal, que alcance mais vidas e pessoas. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Meu Deus, por esse estudo, Senhor, essa quinta lição da revistinha CPAD 2023, segundo trimestre, meu Pai. Deus abençoe este irmão, esta irmã que está conosco, novo convertido, que ainda não aceitou Jesus, que ele venha aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, meu Pai. Deus, esse novo convertido que vai descer as águas, meu Pai, está aprendendo. Deus, meu Pai, esse pastor, diácono, presbítero que está parado, distanciado, essa pessoa, meu Deus, que está muitas vezes, Senhor, depressiva, com maus pensamentos. Rei calabasterian darabiaçou. Meu Deus, que neste momento a tua graça, o teu poder inunde este coração, esta vida, esta mente, e que a graça do Senhor Jesus, meu Deus, repreenda todo o mal, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, essa família seja abençoada, restaurada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Aqui quem esteve com vocês foi o vosso irmão evangelista, Diácono Silva. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo.
para a graça, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.